E aí, pessoal do segundo ano? Vamos continuar trabalhando com pH e pOH, beleza? Essa aula é uma continuação direta da aula anterior, na qual eu passei para vocês alguns conceitos introdutórios para pH e pOH. Cheguei a passar essa fórmula que vocês estão vendo aqui, pH é menos log de H+. Entretanto, eu não mostrei como que a gente utiliza essa fórmula, né? Como que a gente faz esse logaritmo. Então, basicamente, a função dessa segunda parte é justamente aplicar essa fórmula, entender como que ela funciona e vai ser uma aula de exercícios aí para a gente praticar, certo? Eu trouxe esse slide aqui, eu trouxe essa figura pronta, ela remete muito ao fim da nossa última aula, né? Na qual nós preenchemos uma tabela com a concentração de H+ e OH-. Lembrando, se o valor de H+ aumenta, o de OH- diminui, né? E se a quantidade de H+ ela diminui, que é andar aqui para o lado direito, o de H+ aumenta. E aí nós vimos, pessoal, que para passar para pH ou pOH, bastaria simplesmente eu pegar, né, o expoente aqui e sumir com o sinal negativo. E nós teríamos então uma relação entre a escala pH e a concentração de H+, ok? E eu também cheguei a comentar com vocês que havia duas fórmulas, que são as fórmulas que nós vamos aplicar hoje, que pH é menos o logaritmo da concentração de H+, e o pOH é menos o logaritmo de OH-. Bom, mas como que um negócio tão simples como isso aqui, né, de você só pegar o expoente e sumir com o sinal negativo, vira aquele assunto que é o terror de muita gente na matemática, que é o logaritmo? Vamos estudar isso aí com calma? Bem, vou começar com um exemplo bem tranquilo. Exemplo 1. Qual é o valor do pH e do pOH de uma solução 0,1 mol por litro de um monoácido cujo grau de ionização é 1%? Note aqui, pessoal, que ele deu para nós duas informações, tá? O grau de ionização, alfa, lembrando que a gente tem que converter, né, para a forma centesimal, e ele deu para nós também o valor da concentração do ácido, M. Ele pediu o pH. Para eu calcular o pH, eu preciso da concentração de H+, que eu calculo usando essa forma que nós já víamos usando desde a aula passada, que a concentração de H+ é M vezes alfa, certo? Substituindo aqui os valores, M é 0,1, alfa é 0,01, nós chegamos então que a concentração de H+ tem esse valor, né, 0,001 mol por litro, ou convertendo para a potência de 10, é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E agora, pessoal, como que a gente joga isso para descobrir o valor de pH? Alguns de vocês talvez já tenham notado que o pH vai dar 3, só que eu tenho que provar matematicamente isso para vocês, tá? pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+. Então, o pH vai ser igual a menos o logaritmo. Qual é o valor da concentração de H+? Galera, eu vou pegar só o 10 a menos 3, né? Porque 1 vezes qualquer número é o próprio número, né? 1 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 10 a menos 3. Então, para facilitar a nossa vida aqui, eu quero saber qual que é o logaritmo de 10 elevado a menos 3. Vamos relembrar agora algumas propriedades de logaritmo. Primeira propriedade, pessoal, o logaritmo ele tem que ter uma base. Quando essa base não aparece, fica implícito, tá, que a base é 10. Então, sempre que aparecer um logaritmo sem nenhum númerozinho embaixo, significa que essa base é 10. E como que funciona o logaritmo? Vamos resolver só essa parte que eu estou sublinhando de vermelho na conta, tá? Eu quero saber qual que é o logaritmo de 10 elevado a menos 3 na base 10. Eu não sei. Vou falar então que esse logaritmo vale x. E o logaritmo ele funciona da seguinte maneira. Você pega a base 10, eleva a resposta, né, o valor que você quer descobrir x, e isso tem que dar o logaritmando, que é o número aqui em cima. Isso tem que dar 10 elevado a menos 3. E olha só, para esse número do lado esquerdo ser igual ao número do lado direito,
tá fácil perceber que o x vai ter que ser menos 3, não é? Tá? Porque se o x for menos 3, o número do lado esquerdo é igual ao número do lado direito. Pronto, resolvido o logaritmo. E como eu resolvi o logaritmo, ó, vamos voltar aqui para a fórmula. O pH vai ser menos essa parte vermelha que nós acabamos de resolver e descobrir que vale 3. Menos menos 3, logo o pH vale 3. Pronto. Fechamos o primeiro exemplo aqui, ó. Facinho, né, galera? O exercício ainda não acabou porque ele também perguntou, além do pH, ele também perguntou qual é o valor do pOH. E para a gente determinar qual é o valor do pOH, vamos lembrar também da aula passada que pH mais pOH tem que dar 14. A soma dos dois tem que dar 14. Se o pH é 3, o pOH é quanto falta para 14? É 11. Certo? Respondido, então, o primeiro exemplo. Exemplo 2. Qual o valor de pH e pOH de uma solução de concentração 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro de KOH? Novamente, pessoal, ele deu para nós o valor de M e ele também deu para nós o valor de alfa. Lembrando que 100% na forma centesimal é 1. Mas uma coisa que eu peço para vocês ficarem muito atentos é que dessa vez não é um ácido, dessa vez nós temos uma base, um hidróxido. Então, como nós temos uma base, nós vamos descobrir a concentração de OH-, tá? Ácido joga H+, e hidróxido joga OH-, tá? Então, concentração de OH- vai ser o valor de M, 1 vezes 10 a menos 2, vezes alfa, que vale 1, tá? Então, a concentração de OH- é 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, ou molar. Galera, como eu sei a concentração de H-, coloca uma coisa, tá? Se eu sei a concentração de OH-, eu não consigo calcular o pH. Porque o pH, ele depende do H+, e não do OH-. E qual que é o melhor jeito de descobrir o pH? O melhor jeito, pessoal, é fazer o seguinte, ó, descobre qual é o pOH, tá? O pOH é menos o logaritmo da concentração de OH-. Nós vamos substituir, então, o pOH é menos o logaritmo. 1 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 10 a menos 2. Lembrando que isso está na base 10. Vamos resolver esse logaritmo aqui, pessoal. Como que funciona o logaritmo? A base, o logaritmando em cima e o valor que eu quero descobrir, o valor x. Pego a base, elevo pelo valor que eu quero descobrir, que é x, e isso tem que dar como resposta 10 a menos 2. Para que o número da esquerda seja igual ao número da direita, o x tem que ser igual a menos 2. Logo, toda essa conta que eu fiz de vermelho, eu vou substituir aqui, né? Nós chegaremos, então, que o pOH é menos o valor desse logaritmo, que é menos 2. Menos com menos vai dar mais. Logo, o pOH é 2. Pessoal, tendo descoberto qual é o valor do pOH, aí sim eu vou descobrir qual é o valor do pH. E o valor do pH é quanto falta para 14. 2 para 14, faltam 12. Fechou o segundo exemplo aqui. É isso que esse segundo exemplo é para ficar atento, tá? Se o exercício te dá H+, você vai para o pH. Se o exercício te dá OH-, você vai para o pOH. Aí se ele pedir o pH, acha o pOH, depois descobre o pH. Ok? Exercício 3. Pessoal, ele pergunta para nós qual das soluções a seguir é a mais alcalina. Lembrando que alcalina é sinônimo de base. E o que eu pedi para vocês gravarem? Eu pedi para vocês gravarem que o pH 7 é neutro, valores menores que 7 é ácido, e valores maiores que 7 é básico ou alcalino. Como ele quer saber quem é o mais alcalino, tá?
basicamente ele está perguntando para nós quem tem o maior valor de pH. Ok? Então, basicamente isso que nós vamos fazer. No item A eu já sei o valor de pH é 9. Tá? Inclusive é uma solução básica porque o pH é maior que 7. Mas como que a gente vai comparar, por exemplo, A com B? Pessoal, comparar pH com pOH eu acho confuso. Então, basicamente, eu descubro aqui no item B qual é o valor do pH. É o que falta para 14, né? 9 para 14 falta 5. Olha só, a solução B ela é ácida, né? Ela tem um pH menor que 7. Então, entre o A e o B, eu por enquanto estou com a alternativa A. A alternativa A tem um maior valor de pH. E a alternativa C? Pessoal, eu não vou mais ficar fazendo, pelo menos nesse exercício, eu não vou fazer o log, né? Porque como é 1 vezes 10 alguma coisa, eu consigo calcular direto, no caso do item C, que o pH vale 11. Tá? Tomem cuidado, que é só se for 1 vezes 10 elevado a um número. Aí você pode pegar esse número e falar que é o pH. Certo? Bem, entre o item A, B e C, por enquanto a resposta é o item C, né? É quem está dando maior pH. No item D, ele me deu OH-. Aqui nós vamos ficar atento, pessoal. Se eu tenho OH-, eu vou descobrir qual é o valor do pOH. Que eu também não preciso fazer a conta. Posso descobrir que vale 1. Mas, de novo, comparar pOH com pH é chato, né? Se o pOH vale 1, quanto vale o pH? 13. Então, por enquanto a alternativa D está me dando o maior valor de pH. E por fim, a alternativa E, ele me deu o pOH 5, significa que o pH é 9, é o que falta para 14. Não ganhou da D, né? Então, a solução mais alcalina, ou seja, a solução que tem um maior valor de pH dentre essas opções, era a alternativa D. Certo? Então, como eu tinha comentado com vocês na última aula, eu peço para vocês gravem o pH 7 neutro maior que 7 básico e menor que 7 ácido. Tá? Se você gravou o pH, caso o exercício te dê o pOH, você converte para pH e fechou, faz a análise. Ok? Exercício 4. Agora a gente vai começar a complicar um pouquinho a nossa vida aqui. Ele pergunta para nós qual é o pH de uma solução 0,001 mol por litro, lembrando que isso aqui é o valor de M, de um monoácido cujo grau de ionização é 2%. 2%, 0,02. Ok? Vamos então calcular. É um monoácido. Então, primeiro a gente vai calcular qual é a concentração de H+, M vezes alfa, né? Essa conta aqui, pessoal, em algum momento, tá? Seja no começo ou no fim, eu vou ter que transformar em potência de 10. Porque se não tiver em potência de 10, vai ser bem difícil eu calcular o log. Tá? Então, eu vou transformar aqui no começo. 1 vezes 10 é menos 3, porque para transformar em 1, eu tive que andar 3 casas com a vírgula para a direita. E aqui, 2 vezes 10 é menos 2, né? Que eu andei 2 casas com a vírgula para a direita. Para resolver essa conta, então, 1 vezes 2 dá 2. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2, mantém a base e soma os expoentes. Menos 3 mais menos 2 dá menos 5. Então, esse é o valor da concentração de H+. Agora, nós vamos ter que calcular o pH, utilizando a fórmula. pH é menos o log da concentração de H+. Só que dessa vez o negócio vai complicar um pouquinho. Por quê, pessoal? Dessa vez não é 1 vezes 10 alguma coisa. É 2 vezes 10 a menos 5. E como é 2, eu tenho que puxar ele aqui, ó, tá? Quando é 1, eu posso até ignorar. Quando é 2, não. E agora, turma, como que eu vou descobrir o logaritmo desse número aqui? Agora a situação complicou um pouquinho. Tá? E aqui a gente vai ter que voltar lá para o primeiro ano e lembrar de uma propriedade de logaritmo, que é uma propriedade que diz o seguinte, ó,
Aqui eu tenho dois números, um vezes o outro. Tá? Então, eu tenho o número 2 multiplicado pelo número 10 a menos 5. E existe uma propriedade de logaritmo que é, quando você tem dois números sendo multiplicados, você pode dividir isso em dois logaritmos. Você faz o logaritmo do primeiro número mais o logaritmo do segundo número. Certo? Então, ó, isso é propriedade de logaritmo, é da parte de matemática. Eu tenho dois números multiplicando, eu faço o log de um mais o log de outro. E será que eu consigo resolver, pessoal? Consigo por conta de uma coisa. O log de 2 na base 10, o exercício me deu essa informação. Tá? Ele falou aqui, ó, o log de 2 é 0,3. Então, eu não vou fazer conta nenhuma. Eu simplesmente, no lugar aqui do log de 2, eu vou colocar o quê? 0,3. Mais esse logaritmo aqui, o segundo, eu tenho que fazer, tá? E como a gente já viu, ó, dá para fazer de cabeça, esse outro logaritmo aqui, ele vale menos 5. Tá? É 10 elevado a x, tem que dar 10 a menos 5. X é menos 5. E agora, ó, nós vamos fazer 0,3 mais com menos dá menos, né? Então, 0,3 menos 5 dá menos 4,7. E aí, menos com menos, mais. Ou seja, o pH dessa solução vale 4,7. Fechamos o quarto exemplo. Quinto e último exemplo, uma situação nova, um pouquinho diferente aqui, ó. Ele me dá três soluções, suco de limão, de laranja e o café, pH 2, 4 e 5, né? São três soluções ácidas, umas mais ácidas que a outra. O suco de limão é mais ácido que o de laranja, que é mais ácido que o café. E ele pergunta para nós, o suco de limão é quantas vezes mais ácido que o suco de laranja? Para responder o item A, eu vou demonstrar para vocês toda a parte matemática e depois a gente vai conseguir fazer o item B e o C de maneira bem rápida, pela lógica. Porque olha só, quando o pH é 2, a concentração de H+, é 1 vezes 10 a menos 2, não é isso? E aí a gente pode fazer isso aqui para os outros. Se o pH é 4, a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 4. E se for 5, 1 vezes 10 a menos 5. Para vocês entenderem aqui, pessoal, eu vou escrever esses números por extenso. Tá? 1 vezes 10 a menos 2 é esse número aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 4 é esse número aqui. E 1 vezes 10 a menos 5. Aliás, olhando esses números de azul, vocês conseguem perceber por que o suco de limão é mais ácido. Porque ele tem um maior valor de H+. Tá? E para ficar mais fácil de comparar, vamos deixar todos esses números com 5 casas depois da vírgula. Ó, agora ficou bem evidente, bem fácil de se fazer a comparação. E daqui para cá, pessoal, por exemplo, quando eu olho do café para o suco de laranja, quantas vezes eu estou aumentando a quantidade de H+? Não sei se vocês perceberam, mas eu estou aumentando 10 vezes. Pessoal, isso que eu estou mostrando para vocês, ele mostra uma coisa, tá? Quando eu mudo uma unidade de pH, eu saio do 5 para o 4, eu aumento 10 vezes, tá? Se eu, por exemplo, pegasse o pH 3, tá? Se eu pegasse o pH 3, que não tem nesse exercício, mas eu comparo 4 com 3. Do 4 para o 3, eu estou saindo do 10 para o 100. Eu estou aumentando 10 vezes. Quando eu vou do 3 para o 2, né, eu saio do 100 para o 1000, eu estou aumentando 10 vezes. A conclusão que eu vou tirar é que é o seguinte, cada uma unidade de pH corresponde a um aumento de 10 vezes na concentração, tá, de H+. Então, novamente, ó, do 10 a menos 5 para o 10 a menos 4, ou seja, do 5 para o 4 aumentou 10 vezes. Do 10 a menos 4 para o 10 a menos 3 aumentou 10 vezes. Do 10 a menos 3 para o 10 a menos 2 aumentou 10 vezes.
uma unidade 10 vezes. E se eu for comparar o suco de limão com o suco de laranja? A diferença entre o suco de limão e o suco de laranja é 2 unidades de pH, não é? Tá? 2 unidades, cada uma é 10 vezes, o que eu vou fazer, pessoal? 10 vezes 10. 10 vezes 10 significa um aumento de 100 vezes na acidez. Essa é a lógica, tá? Então, o suco de limão, ele é 100 vezes mais ácido que o suco de laranja. Aí ele pergunta para nós, o suco de laranja é quantas vezes mais ácido que o café? Bem, de 4 para 5 é 1 unidade de pH. E como nós acabamos de estudar, 1 unidade de pH corresponde ao aumento da acidez de 10 vezes. E por fim, o item C. O suco de limão ele é quantas vezes mais ácido que o café? Pessoal, o café é 5 e o suco de limão é 2. Tá? A diferença são 3 unidades de pH. Como são 3 unidades, a gente vai fazer 10 vezes 10 vezes 10. Tá? A gente vai fazer 3 vezes essa conta. Tá? 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Ou seja, o suco de limão ele é 1000 vezes mais ácido que o café. É essa a lógica, pessoal. Quando você quer comparar uma solução com a outra, você vê quantas unidades tem de diferença e a cada uma você vai multiplicar por 10. Só toma cuidado, tá? Por exemplo, se um exercício fala o seguinte, ó, eu tenho um pH 12 e vou comparar com um pH 8. Eu pergunto quem é mais básico e quantas vezes, tá? Se eu estou comparando essas duas soluções aqui. A mais básica é o pH 12, é o maior. Até aí tudo bem. Quantas vezes? Do 8 para 12 eu tenho 4 unidades. O que acontece muitas vezes na prova, pessoal? Muitas vezes a pessoa vai lá e me responde 40 vezes. Porque fala, pô, 4 unidades, cada uma é 10, 4 vezes 10, 40. Errado, errou. Tá? Se são 4 unidades de diferença, o que você vai fazer? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tá? Então, 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000, vezes 10 dá 10.000. O pH 12 ele é 10.000 vezes mais básico que o pH 8. Certo, galera? Fechamos? É isso, então.